Marcelo Beckler, Esporte Interativo do Brasil. Sei que você vai falar muito do jogo, das suas observações. Quero te fazer uma pergunta técnica e um pouco uma outra que você disse ontem, que jogar contra a Alemanha tinha um pouco de enfrentar um fantasma que você via e era importante jogar contra a Alemanha nesse momento. Se o fantasma está superado depois do jogo de hoje, e você fez só uma mudança. Queria saber se você conseguiu observar tudo o que você tinha para observar no jogo. O jogo permite, sim, algumas observações. Ele te traz, por exemplo, em alguns momentos onde a gente pensa de alguma forma, mas estabelece duas estratégias para o jogo. Você, direto, tinha momentos em que a Alemanha, em outros jogos, ela tinha os dois externos que vinham para dentro, com dois volantes compondo 5. Hoje ela trouxe o Sané um pouquinho mais aberto na amplitude, o que faz com que tu tenha alguns ajustes que eles sejam importantes em termos táticos, para que a equipe se molde e possa ter um bom desempenho. E jogos de alto nível, eles têm essa condição. No primeiro tempo, que ele foi mais equilibrado, né, momentos de um, momentos de outro. No segundo tempo, até 25 minutos, vamos colocar dessa, nós estivemos muito próximo de fazer o segundo gol, né, muito perto de fazer o segundo gol, e aí tem uma vantagem larga e definir o jogo. Depois, naturalmente, a equipe que tem e que está atrás no placar, ela começa a arriscar mais, amplia mais, né? Teve um pouquinho mais de posse de bola e teve bolas paradas importantes, mas nós tivemos a consistência defensiva e as chances mais claras para definir o placar, inclusive ampliá-lo, nós já tivemos. E a outra parte da pergunta? A gente sabia, mas não tem eu usei assim fantasmia, que é verdade, porque a gente ficava, eu sentia de vocês até uma inibição para falar do resultado que tinha acontecido no interior. Era constrangedor, assim, para não ferir, daqui a pouco me ferir. É da vida, passou, é a realidade, vai ficar marcado, não é agora, porque nós vencemos, que vai deixar de ser falado. Talvez não. Aconteceu, teve méritos, assim como nós tivemos méritos, teve outro cunho, sim, era um amistoso, na nossa vitória. Caetano. Tite, Fernando Caetano, Fox Sports. Tite, o que você mais gostou hoje na seleção brasileira e o que a gente ainda precisa acertar, faltando aí pouco mais de 2 meses para o início da Copa? A saída de bola, a agressividade na saída de bola do adversário foi impressionante. Os 3 homens da frente, os 2 mesalas, os 2 articuladores para fazer essa pressão alta e nessa saída de bola, ela impressionou. Até nós tínhamos no intervalo cuidado, porque o ritmo estava tão forte para que eles não pudessem desgastar. E aí a gente estabeleceu, quando a bola sai no fundo, permanece, mas quando a bola vem na mão do goleiro, volta um pouquinho, porque senão é desumano. Não vai ter condição de tu meter esse nível. E essa pressão alta na saída de bola da equipe adversária foi impressionante, assim como a tirada do cross, porque o cross é o articulador para essa bola chegar na frente. Então, esse primeiro estágio, fora toda a consistência defensiva, né? Mas esse primeiro estágio dessa marcação alta-agressiva, ela foi impressionante. O que nós precisamos melhorar, Silvinho? Nós precisamos melhorar bastante. Estamos no caminho, professor. Parte defensiva muito melhor. O time está muito organizado. Como o professor falou, essa pressão, ela saiu. Nós temos condições de fazê-la. Rotações, compensações do setor de meio campo. Isso dá consistência ao time. E ao contrário do que a gente pensa, esses jogos de qualidade técnica altíssimo, eles cansam muito, porque a bola não para. Um erro, você toma um gol, você tem que voltar numa pressão baixa. Tudo isso faz com que o desgaste seja grande. A gente estava buscando uma situação no meio tempo para poder preservar um pouco mais os nossos atletas. O Coutinho acabou realmente substituído também por isso, que a gente chegou a um consenso. Perfeito. Wellington, por favor. Tite, aqui do seu lado direito aqui. A leitura que a gente fez é que o Tite, com o seu time, buscou como se fosse um jogo de 3 pontos. E, se é que a nossa leitura está correta. E qual o tamanho desta vitória na sequência do seu trabalho, desde aquele jogo contra o Equador lá em Quito
e para a sequência, para a lista final, para chegar à Copa do Mundo, ganhar da Alemanha neste caminho? Eu sei que vocês gostam de falar, mas eu vou pedir um pedido. Eu me sinto muito desconfortável, eu me sinto mal quando fala o time do Tite, a seleção. Cara, eu não tenho seleção. Eu fiz uma carreira e estou nesse posto que daqui a pouco, em outro momento, vai estar outro aqui. Personalizar isso é... Desculpa, fala seleção Não, brasileira. eu me sinto mal, eu não estou falando que você... Mas eu me sinto, mesmo sendo uma metáfora, eu entendo, mas não é legal, não é. Somos uma equipe de trabalho que, pô, cara... A gente depende, e o sucesso ele vai dar, o desempenho vai dar num conjunto, toda uma obra toda legal. E que eu faço parte, sou responsável também, sim, integrante importante, sim, mas é importante colocar dessa forma, qual é que era o outro item? Tamanho da vitória. É um sentimento um pouquinho de resgate de autoestima. Ele tem esse componente. Ele tem esse componente. De resgatar a autoestima, um pouquinho de orgulho próprio, tem sim. Seu Osiris. Professor Tite, um abraço. O Paraná lhe abraça, lhe agradece ao senhor, à sua equipe, aos seus jogadores, porque hoje o Brasil foi um Brasil de garra, de raça, de amor à camisa. Isso nos encanta, nos entusiasma. E ontem eu tinha perguntar para o senhor dos 3 resultados, até que ponto a vitória seria importante como resultado, mas na trajetória dessa campanha para a Copa do Mundo, se ela não poderia nos encher de orgulho demasiado, como foi a Copa das Confederações. Como é que o senhor vai trabalhar esse resultado, do ponto de vista psicológico, junto a esse grupo que foi notável hoje? Com verdade, que existem situações que elas são, como foi colocado anteriormente, que elas são exemplares, positivas, mas também com defeitos e com algumas situações. Nós erramos passe por vezes. Eu sei que é da pressão também da equipe da Alemanha, mas alguns ajustes de passes centrais, normalmente a gente produz mais, consegue triangular mais, consegue jogar mais. Né? Não no segundo tempo, porque no segundo tempo abriram-se os espaços, a gente tinha que ser vertical, aí a gente não via. Era a possibilidade de ir para gol, então ia para gol. Tu não tem que tocar para o lado, tu não tem que trabalhar a bola quando tu tem a oportunidade de ir para gol. Aí se abria momentos a Alemanha, a gente ia para gol. Aí tu verticaliza, né? Mas tem bastante, tem jogadores importantes para entrar, para a gente ter um grupo forte. Hoje entrou o Fernandinho, no outro momento estava Renato, estava o William, a nossa fera, o jogador top 3 fora, mas a equipe sente a falta do Neymar, mas está aprendendo a jogar também e ser forte sem, sabe? Isso tudo vai gerando essa força de equipe. Losetti. Thank you. Boa noite, Tite e Silvinho. Vou aproveitar que os dois estão aí, fazer 2 perguntas. Você fez 2 jogos muito diferentes, de características muito diferentes, né? Você participou, né? A Rússia e a Alemanha te ofereceram coisas bastante diferentes para analisar. Num deles o Coutinho por dentro, no outro o Fernandinho por dentro. Você pretende chegar a uma conclusão que te leve a uma definição para todos os jogos, usar um ou outro como um titular e ter uma variação, ou você pode usá-los de acordo com o que a partida te oferecer? E a segunda coisa é sobre a Argentina, que tomou 6-1 da Espanha no amistoso hoje. O Messi não jogou, mas jogaram os times principais. Queria que você falasse desse resultado, o quanto isso pode mexer numa lista de favoritos para a Copa, que normalmente tem Argentina e Espanha. O segundo item, eu não tenho as informações de vocês e circunstâncias para fazer análise, nem eticamente eu me... A segunda eu respondo, professor. Fica É contigo. que eu não posso responder a primeira. Tá, vai lá. É muito mais fácil responder, eu fico com essa parte. Realmente a gente não viu o jogo, é um placar que não é normal dentro do futebol, a verdade é essa, mas nós temos que ver o jogo, saber o que aconteceu. Todas essas seleções estão em processos diferentes. Nessas viagens que eu tenho feito em monitoramento de atletas, eu tenho encontrado o treinador da Espanha, e ele também está num processo de reconstrução de um time, de uma seleção. A própria Argentina é um outro processo diferente, a Alemanha hoje é um outro, o Brasil também em reconstrução, enfim. Tudo isso, nesses últimos momentos, uns preparam mais um time, outros estão formando um time. Então, não sei como é que foi o amistoso, a gente tem que dar uma olhada, embora o resultado é expressivo. Não
tenho definido. Hoje, como eu falei na coletiva, tu tem 14, 15 atletas que estão brigando pela titularidade direta. Não adianta eu querer ficar com meias palavras. Fernandinho, William, que não Thiago, Marquinhos, Miranda. Não adianta eu querer esconder, cara. Eles estão jogando muito nos seus clubes, jogam muito na seleção, tem uma minutagem parecida. É difícil para mim. E tem outros que estão procurando o seu espaço para botar pressão também. Daí tu bota Firmino, tu bota os laterais esquerdo. É complicado. Mas que bom que é complicado, bom, por um bom desempenho. Mas sem fazer disso, está formada. Não. O técnico vai sempre exigir e vai desafiar desempenhos maiores, desempenhos melhores. Por vezes com consistência pelo centro, às vezes consistência e uma liberdade mais do jogador de flutuação, às vezes um jogador mais liberado no aspecto ofensivo, pequenos ajustes sem mudar uma ideia de jogo, um sistema onde ele é dominante. Jaci. Tite, boa noite. Jaci Carvalho, Estado de Minas, Rádio Tupi. Nunca foi fácil ganhar da Alemanha aqui, nem na época do Pelé, de Zico, né, dos grandes gênios que a gente teve. Hoje foi uma vitória maiúscula, o Brasil jogou muito bem, tanto na Rússia quanto aqui. Aqui eu estou falando de Alemanha, né, uma das favoritas à conquista do título. Curiosamente, Tite, você falou até respostas anteriores, você falou, o Brasil sem o Neymar, nós jogamos sem o Neymar, é bom a gente saber como é que a gente se comporta assim. Só que eu tenho observado, não sei se é o seu pensamento, o Felipe Coutinho, ele joga muito mais, ele se solta muito mais, cria muito mais, quando o Neymar não está no time. Você tem essa percepção ou não? Não, e vou te explicar por quê. Porque o Neymar faz a função de atacante e o Neymar é vertical, é gol. E o Coutinho é flutuador, é composição de meio campo, é jogando central ou jogando de fora para dentro como um articulador. Então, são posições, funções diferentes, em que um complementa o outro e um não prejudica o outro. Um potencializa o outro. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto, Silvinho, outro item da pergunta? Não peguei, professor. Agora é contigo. O outro item? Não, eu disse que não é fácil jogar ganhar da Alemanha aqui, que o Brasil jogou bem tanto na Rússia quanto aqui. Do desempenho. E para fechar, Tite, você tem já a lista dos 23 hoje? Isso vai me deixar mais de cabelo branco ainda. Já tem um monte, vai ficar mais... Mas já está na sua cabeça? Não. Os 23 estão na sua cabeça? Ainda tem dúvidas? Não. A Tem gente vai dúvidas monitorar. ainda? Tem. Fernando. Boa noite, Tite. Boa noite, Silvinho. Ganhar da Alemanha em Berlim não é fácil, mesmo que seja uma Alemanha com uma equipe mais jovem, mexida em relação contra a Espanha. Como é que jogos como esse aqui, com o time jogando bem, com o time com postura, ele fortalece o teu trabalho, afina o teu trabalho e, ao mesmo tempo, como não cair no oba-oba? Olha, fomos em Berlim, ganhamos da Alemanha, está tudo no caminho bacana. Como é que você vai continuar ligando o time? Muito obrigado. Começa, Silvio, depois. O jogo foi muito importante para nós. Muito importante mesmo enfrentar seleções do nível, do calibre de uma Alemanha, aqui na Alemanha mesmo, como tu te referiste, coloca a gente em prova. Prova não somente do resultado e do desempenho que a gente pede tanto para os atletas, mas também das funções, do estado emocional, das decisões que cada atleta vai tomando em cada momento do jogo. São muitas variações que um jogo desse aí te dá. Nós nos baseamos muito também no último jogo da Espanha e Alemanha, e o jogo teve muitas variações táticas, técnicas, emocionais, componentes de um nível de um jogo realmente muito alto, e isso aí ajuda muito a gente. A Alemanha tem um sistema, como a gente estava buscando e estudamos muito, com praticamente 3 flutuadores, 6 meias vêm para dentro, 2 passadores, pode abrir uma linha na saída de jogo, 2 zagueiros com 2 volantes, ou até o cross, fazendo esse terceiro zagueiro com 1 volante por dentro. São variações que os atletas têm que entender, e é um desafio, como o professor sempre fala para a gente, sintetizar tantas informações e passar para o atleta. E eles realmente conseguem captar tudo isso aí, levar para campo, e eles é que dão esse feedback do quão preparados eles estão. E os nossos atletas estão preparados. Então, essas partidas, elas realmente dão muito para a gente no sentido de avaliação.
uma pergunta que foi feita por vocês, ela conseguiu, depois de 4 meses, dar o start e ligar de novo. E jogou bem o primeiro jogo, aí eu coloquei como objetivo nesse segundo, tem que continuar jogando bem, independentemente da grandeza do adversário. E fazendo um link, o Tomás falou, por esse aspecto psicológico que também tem. Sem fazer isso um grande alarde, nada, não, absolutamente. Era importante, a gente sempre fala, desempenho, porém, tinha um significado também, um resultado emblemático. Monara. Monara, da Rádio Sagre 730, parabéns pela vitória. Últimos amistosos antes da lista final. Queria saber qual dos dois te deu mais respostas, qual dos dois amistosos te deixou mais em dúvida, qual é o fantasminha que está rondando aí agora? Eu estou tão pilhado, eu estou tão na adrenalina, parece assim que eu estou tranquilo, em paz e tal. Talvez seja o tempo de atividade, mas eu estou tão pilhado e que quando eu estava passando a instrução no jogo, o árbitro apitou o final do jogo, eu digo, o que ele apitou? Porque eu estava ainda interagindo e observando o jogo. Não tenho condição nenhuma de te falar. Agora, a gente vai fazer todo o rescaldo e fazer uma observação também um pouquinho mais ponderada, pegar número e interpretar. Por exemplo, nós tivemos 3 finalizações certas no gol, porém, nós tivemos 3 que eram muito claras. E a possibilidade de acertar no gol ela tinha que ser maior. Se o goleiro pegasse, bom, aí era problema dele. Enquanto as finalizações, o número de finalizações, porque eu pego o que eu linko posse de bola a número de finalizações e número de finalizações certas. Para mim, esse link ele é importante para interpretar, porque às vezes tu consegue articular e encontrar uma melhor escolha. Às vezes tu finaliza menos, mas elas são mais claras, elas são mais limpas. Essa interpretação de números eu as faço. E teve, no primeiro tempo do alguns, e no segundo tempo, de finalização clara, limpa, né? Que nós poderíamos traduzir isso com um placar maior. Eu estou falando, tu vê que eu estou falando do jogo e não falei, não respondi a tua pergunta, eu não sei ainda, vou fazer toda uma análise. Dazzler. Tite, por favor, eu gostaria que você comentasse sobre 2 jogadores, o Fernandinho na formação titular, na função que normalmente é do Renato, se era planejado que ele participasse um pouco menos na construção, pelo menos foi o que me pareceu, e qual avaliação você faz dele, e se o Douglas Costa, após esses 2 jogos, fica próximo de ser o 17º jogador convocado para a Copa do Mundo. Você já confirmou 16. Eu só coloco que é uma tendência, não coloco o número final. Eu sempre coloco 16, 17 números, uma tendência, uma possibilidade pelo desempenho. Fala tu aí, meu. É pesada essa, professor. Melhor o senhor, hein? A do Douglas, o professor respondeu, um atleta sendo muito monitorado. O que eu posso dizer para o Douglas, eu tenho pessoalmente monitorado ele, está na Itália. Faz uns 3 meses que o Douglas praticamente assumiu a titularidade da Juventus. Nós entendíamos que era um processo de adaptação do futebol italiano, que é difícil, não é fácil. E ele está dando muito bom resultado para a Juventus. O treinador ele usa pela direita, pela esquerda, às vezes por dentro como um segundo atacante. A Itália tem muita variação tática, eles usam. Isso está ajudando muito o atleta, que está trazendo e emprestando para nós também toda essa versatilidade que ele está adquirindo na Juventus tática. A segunda, professor, vai o senhor? A do Fernando, por causa do Renato. Fernando, ele te dá uma consistência, te dá um passe, uma finalização de média distância e libera o Paulinho para as infiltrações. Ele te dá essa compensação, sim. As 3 últimas, gente. Fátima, por favor. Fátima Lacerda, portal do melhor futebol do mundo, esporte interativo. Tite, a equipe saiu da cabine para o jogo com sangue no olho, com muita fome de bola e com muita vontade de correr. O que foi que você conversou com eles antes do jogo, pensando naquele comercial que vem sendo vinculado na televisão brasileira, quando você fala resgatar, recuperar? E a segunda pergunta é, o Zé Roberto estava agora há pouco na televisão alemã, e a comentarista disse, então irônico, os brasileiros tiveram a sua pequena revanche. Você tem a impressão que o time alemão, por questões mesmo mentais, por pressão, por saber como é importante esse jogo para o Brasil, que eles jogaram de freio de mão puxado? Eu vou deixar essas análises por parte de vocês. Eu não ouvi o comentário, não vi se
teve ironia, se não teve. O que teve do outro lado é respeito dentro do campo, teve respeito entre os técnicos, teve alto nível, teve respeito entre os atletas. Isso eu não vi. Se for de forma, eu não percebi dessa outra forma. Sangue nos olhos. Não. Toda vez que tu tiver ódio de alguma coisa, tu valoriza o outro lado e está deixando de fazer o teu melhor. Futebol é um jogo, é um esporte onde a competência, onde a qualidade técnica individual, onde a força mental ela se estabelece. E não resgatar o meu orgulho de... Não tem resgate, nós temos a competência, nós temos equilíbrio emocional, a gente sabia da responsabilidade, da dificuldade do jogo. E é procurar com desempenho ser melhor, no aspecto físico, técnico, tático e emocional, equilibrado, ponderado, competitivo e leal, como foi o jogo. Todas as outras situações que foram fora disso, é um pouquinho de... Jamil, por favor. De viajar. Tite, uma pergunta aqui sobre o futuro, sobre as próximas semanas até maio. Qual é exatamente a programação, a partir de agora, o que é que você vai se focar nessas próximas semanas e quais vão ser os critérios para chegar nos 23? Agora pode falar, né? Essa aí é claro, essa aí é outra fácil. Essa aqui Essa é mais fácil. Eu começo, tu termina, professor? Bom, parte minha é continuar monitorando esses atletas, que são muitos, e a gente tem um monitoramento bastante severo, vamos dizer assim. Olhamos praticamente todos os jogos. Existe um desafio, estar vendo todos os jogos em loco, poder ir nos estádios, isso dá muito. Nós tivemos a condição de estar junto em Manchester, em Londres, Paris, e dá muito realmente, a gente tira muito do atleta, de tudo aquilo que a gente está vendo, acrescenta muito nas nossas decisões, e evidentemente que o professor não precisa falar, não só no processo de escolha, mas o melhor que nós podemos dar para esse atleta aqui, as informações, enfim, isso tudo nos ajuda, e eu vou continuar fazendo essa parte, e a parte da CBF vai continuar levantando todos os números, tudo que tem que ser feito, e o chefe, evidentemente, vai continuar fazendo a parte dele que é mais difícil. A gente vai continuar monitorando. Eu vim assistir aqui o Edu, Bayern de Munique e Hertha Berlim, no 1-1, que o Hertha empatou no final do jogo, acompanhando. Até então eu queria acompanhar o Rafinha, e aí o Lan jogou os 2 jogos, enfim, estava para acompanhamento de todos os jogadores possíveis, porque é desafiador. Cada um tem um sonho um dia de ser atleta da seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo, assim como um dia eu tive isso. Bom, eu nem tinha sonho de ser técnico, muito menos de seleção, mas, enfim, cheguei. E ser justo em relação a eles é uma coisa que ela me absorve muito, nos absorve muito, sendo que também existem alguns critérios de análise para alguma situação específica que a gente precise. Articulador, pivô, enfim. A gente vai apressar todo esse processo, por isso que toda a comissão técnica e no acompanhamento dos jogos, para que a gente possa decidir. Por favor, Mauro. Aproveitar como o Losetti fazer 2 perguntas, uma mais técnica para você, Silvinho. Teve um momento do jogo que o Kroos tinha dado mais 50 passes, já não tinha errado nenhum. Alguns curtos, alguns mais longos. Um jogador como esse, com a qualidade que tem de passe, não tem que ser monitorado ali mais de perto, mais incomodado, ele não teve liberdade demais para esses 50 passes sem errar, não precisava alguém estar mais colado nele. E para o professor Tite, o professor falou do Douglas aí, eu tinha postado um Guaraná ali, que o senhor já tinha o Douglas e o Fred, eu postei ali que 18 nomes já estavam certos, pelo que o Fred está entregando nos treinos, só queria saber se eu ia ganhar esse Guaraná ou perder. Mas, enfim... Já que o senhor falou do Douglas, eu vou perguntar o seguinte, senhor Tite, o que o senhor vai falar para aqueles que vieram e não tiveram oportunidade, e deve ter ficado uma ansiedade danada de entrar hoje, mas era um jogo difícil para você mexer, essa segunda vez apenas que você fez uma substituição, a outra havia sido só uma vez contra o Equador. O que vai falar para esses caras? Continuam no clube, lutando, a chance continua, é por aí o caminho? 3 itens. Eu começo com a do Kroos. Teve um grande... Oi, o Silvinho vai te responder dela. Eu vou te responder a do Kroos, que ela é teu.
nós tiramos muita saída de bola do Kroos. Muita. E as bolas, por vezes, que ele entrou, era uma terceira bola, que é uma bola de retorno. O que é uma bola de retorno? Ela não tem saída com ele, ela chega no jogador da frente, aí ele recebe um pouquinho de trás. Mas todos, e se tu pegar as iniciações, a gente tirou e muita bola dele. E se pegar até o áudio que nós temos na beira do campo, a gente vai ver, tira o cross, deixa o zagueiro para sair jogar. E quando era um passe vertical, porque ele tem muita qualidade, mas teve muitos passes também que foram laterais. E nesses passes laterais é o que a gente quer. Por quê? Porque ele tem muita qualidade, ele é visionário, ele tem a capacidade de encontrar passes onde ninguém encontra. E tu diminui as ações do jogador com essa qualidade, tu não retira dele, justamente pelo talento que ele tem. Na sequência... Qual é o Guaraná, Mauro? Vamos dividir esse Guaraná, então. Você vai ajudar eu a pagar, porque eu perdi, ou você vai beber? Não, nós vamos continuar monitorando esses atletas. Ficou em cima do muro. Não, estou entregando o trabalho. São atletas que a gente, como o professor falou, consome muito tudo isso. Depois, na balança, tantas reuniões que nós temos, horas e horas. Cresceu muito Douglas Costa. Cresceu muito na equipe, cresceu muito na seleção. E os outros não podiam ter oportunidade hoje, porque o jogo era difícil. Sim. Aí, daqui a pouco, o que seria teoricamente uma oportunidade seria queimar um jogador frio, e nós conversamos no banco, um jogador sem o link do jogo, sem o time da partida, pode entrar e pode não estar. Uma coisa é tu fazer substituição perdendo. A outra coisa é a equipe produzindo e tendo a função bem executada, o trabalho bem executado, os links da jogada, as compensações das jogadas, no jogo que ele é um jogo de xadrez, quando é equipes de alto nível, é jogo de xadrez. Ok? Obrigado, gente.